Quando surge família, começando mais um episódio do nosso podcast, episódio número 5. Esse episódio é especial, tem um apoio aqui, a parceria da Ó Água, que vai estar sempre aí com a gente aqui nos nossos podcasts. E hoje vamos receber ele que atuou no Palmeiras aí de 2002 até 2005. Foi um jogador muito importante, foi nosso camisa 10. Foi nossa camisa 10, nossa camisa 7, 11. Foi muito importante para o Palmeiras voltar para a elite do futebol. A gente pegou uma fase bem ruim, a fase das vacas magras. Se hoje o palmeirense está sorrindo à toa, nem sempre foi assim. Hoje eu recebo aqui com a gente Diego Souza. Diego Souza, Gama... Silva, tem o Silva ainda. Tem o Silva. A torcida fala de um apelido aí, Diego. Qual o apelido? Cara, bunda de urso. Legal. Já sabia dessa? Sabia. Mas, assim, apelido é bom, né? Apelido é legal, apelido é legal, tá bom. Se for pro carinho, tá bom, né? Então recebemos aqui hoje o Diego Souza, vamos bater um papo bem legal sobre a carreira do Diego Souza, sobre a passagem do Diego Souza pelo Palmeiras e o que o Diego Souza vem fazendo hoje. Isso é muito importante, né? Então, Diego... eu sempre começo perguntando da onde nasceu aí a sua paixão, seu amor pelo futebol. Da onde despertou, eu quero ser jogador de futebol em você. Obrigado, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Fico muito feliz, né? Pela nossa história, né? A gente já trabalhou junto em alguns lugares, então... acho que como qualquer menino sonhador de rua, de jogar descalço, né? Depois... Sonhar é sempre bom. Até hoje eu sonho, né? Até hoje a gente tem sonhos, então, assim, as coisas aconteceram natural na minha vida, né? Sempre na rua, jogando futebol, veio futsal. E aí o pulo pro profissional foi, assim, foi inesperado, né? Porque eu tinha 17 anos e aí um treinador chamado Vanderlei Luxemburgo me chamou para compor o elenco profissional do Palmeiras. E aí, de repente, eu falei assim, agora não tem como voltar para trás. Hoje eu me considero um atleta profissional, um jogador de futebol e o sonho realizado. Show. Diego, você é da Zona Leste, sim, né? Zona Leste. Qual bairro? Ali Ponte Rasa, sou da Ponte Rasa. Isso. A Zona Leste, o futebol, ele é forte de várzea, né? Forte. Tem diversos times de várzea. Você chegou a jogar nesses times de várzea? Eu joguei um pouco, né? Assim, como era não tinha tanta idade, de 14, 15 anos, então eu joguei muito pouco na várzea, mas eu treinei bastante lá no campo do Burgo Paulista. Burgo Paulista, e ali era praticamente atravessar a rua assim, já era esse campo. Era terrão na época, hoje é sintético, né? Hoje todos os campos de terrão não tem mais terrão, não tem mais terrão, né? A rapaziada, a Portuguesinha, o time que me acolheu lá, a Portuguesinha da Ponte Rasa, né? Que eu conheço os meninos até hoje, então... Sempre quando eu tenho oportunidade eu volto lá pra rever o pessoal. Chegou a jogar um DEF? Joguei DEF pelo clube. Pro clube já pelo Palmeiras? Não, pelo Palmeiras eu joguei também, mas teve um clube chamado Goodyear também, que era um clube da Vila Maria, que até hoje tem, se eu não me engano, Goodyear. Eu não sei, ali perto do Operários, ali era um clube que chamava Goodyear. Certo. E aí eu joguei DEF, associação, joguei todos esses campeonatos. Para jogar o DEF é o bom de bola, bom de escola, se você não tivesse nota azul, você não jogava, então isso foi importante também na minha formação. Bacana. E normalmente, para todos os jogadores, a grande maioria que vem da periferia, o futebol ele é uma das principais saídas de mudança de vida, né? Para quem vem da periferia, e na nossa época, hoje a molecada vira youtuber, vira gamer. Na nossa época era cantor de pagode ou jogador de futebol. É isso aí, né? é isso aí. E quem não tinha talento para nenhum dos dois ia tentar estudar, né? Quando chegaram para você e falaram, pô, aquele moleque ali tem talento, cara. Quando te deu aquele estalo que, pô, eu vou seguir essa profissão, eu vou tentar pelo menos seguir essa profissão. Alguém chegou em você, deu esse toque, seus pais te orientavam, te ajudavam, você perseguiu o seu sonho, cara? Meus pais sempre estavam comigo, né? Porque precisava deles estar perto, isso é importante, né? Eles me levavam para treinos, tanto no futsal como no campo. E depois você vai caminhando sozinho, Luiz. Acho que eu entrei no Palmeiras com 14 anos de idade. Com 14? Com 14 anos, eu entrei em 98, eu jogava futsal. Do futsal, eu jogava num clube chamado Ipiranga. E aí o Palmeiras viu, jogava campo também nesse Ipiranga, né? Clube Atlético Ipiranga. Ali na região do Ipiranga mesmo, isso, perto do Parque do Monumento e tal. Tinha um clube que tem até hoje, né? Até hoje. E aí nós fizemos um jogo, né? Eu jogava no campo também, fizemos um jogo contra o Palmeiras. Na época era de dente de leite, né? Acho que era essa a nomenclatura que usava na época. No campo? No campo. E aí o treinador chamou eu e mais 3, 4 na época para fazer teste no Palmeiras. Era mais fácil, né? O teste. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil você fazer teste em time grande. Você tem que ter
Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um cara que esteja lá. Não é tão fácil assim, né? E aí eu fui com os meninos e aí acabei ficando. Eu joguei futsal até os anos 2000 e também jogava... então no Palmeiras você continuou no Continuei no campo e no futsal. Mas o futsal era no Palmeiras mesmo? Não, o futsal era no Ipiranga. Depois eu fui pra GM, aí eu joguei até no Corinthians futsal. No Corinthians, em 2000, eu jogava futsal no Corinthians e campo no Palmeiras. Tá aí. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. E aí eu tive que escolher, porque não dava mais, era muito puxado, né? Treino terça e quinta no futsal, no campo todos os dias, estudava de manhã. E aí eu tive que optar, ou campo ou futsal. E aí eu optei pelo Palmeiras. Já pegando esse caminho, qual a importância do futsal pra você, Diego? Eu acho importante em tudo, assim. E hoje mais ainda porque os jogos estão mais reduzidos no campo, né? E mais rápido. E mais rápido. E o futsal sempre foi muito rápido. Então você tem que pensar mais rápido. Você não pode ficar muito tempo com a bola. Então o seu raciocínio tem que ser maior. Então o futsal ajuda muito hoje, né? Hoje eu falo que assim, o futsal até os 13, 14 anos pro menino é importante. Se depois quer seguir no campo, beleza. Se quiser seguir também no futsal, também ok. Mas é muito importante para a formação do futuro atleta hoje ter uma base do futsal. Legal. E aí você se decidiu, vou ficar só no campo, vou ficar só no Palmeiras. Vou ficar só no Palmeiras. Só no Palmeiras, isso é importante. A base do Palmeiras não era essa base de hoje, não tinha essa estrutura, né? Não, nem comparação. A base do Palmeiras... Não tem nem comparação. Não chega nem aos pés de hoje. Né? O João Paulo faz um trabalho magnífico na base hoje do Palmeiras. Na sua época era quem, Diego? Você lembra? Não lembro, era por nome assim, eu não lembro quem comandava. Porque a base, na minha época, era integrada com o profissional. Então, o ponto de encontro era na Marquês de São Vicente. Sim. Não tinha ainda o CT na Ayrton Senna, não era base de um lado. Eu lembro que o Palmeiras usava muito aqueles campos da Telesp ali da frente. Isso, tinha campo da Sabesp, tinha um clube de campo. Então, eram muitos lugares que a base treinava. Não era hoje, né? Que tem um lugar só, que é a estrutura que tem. Mas isso eu não reclamo, viu, Luiz? Sabe por quê? Porque a gente estava sempre perto do profissional. Ô, Diego, pra quem cresceu na Zona Leste, jogando bola na Várzea, acredito que jogou descalço ali, arrancou o tampão do dedo. Vários. E tal. Cara... E ainda tomava a chinelada da mãe, porque a mãe ficava bolada, porque você se machucava e grudava as meias no tênis. Porque, usou o Metiolate ali, né? Então, Metiolate que ardia, de verdade. Que ardia, de verdade, né? Então isso aí realmente era a fichinha mais óbvio. Hoje a base do Palmeiras ela tem uma outra. O Palmeiras tem uma outra estrutura, né? E é extremamente importante pro nível que o futebol se tornou. Hoje o futebol é altamente profissional e é um balcão de negócios, né? Exatamente. Já vou até puxar o gatilho. Hoje ele trabalha com gestão da base, né? E hoje o atleta de base, ele é o brilho no olho de muito empresário, né? Tem garotos na base que recebem o que vocês não ganhavam no profissional. Com certeza. Né? Com certeza. Então, naquela época ali, você já ganhava alguma coisa, Diego? Não. Do Palmeiras? Não ganhava nada. Nada? Eu fui assinar o contrato com um profissional em 2001. Foi meu primeiro campeonato. Você chegou no Palmeiras com 14 anos? Com 14 anos. Em 98 eu fui assinar meu contrato profissional em 2001. Com salário de R$360, CLT. CLT, R$360. CLT. Então, exatamente. Até 2001, toda a sua deslocação... Tudo foi graças ao meu pai que trabalhava. Me dava aqueles passes, aqueles bilhetes, os múltiplos de 10 e os passes, né? Que dava para também você usar para comer. Então dava aquela passada por baixo da catraca ali. Porque você economizava um passe para comer um cachorro-quente. Passou muito por baixo? Eu tinha muita vergonha, mas quando a fome apertava, a vergonha saía. Não, é verdade. Aí só em 2001, então, foi assinar 360, foi meu primeiro salário com o Palmeiras. Hoje seria o quê, aproximadamente aí? Hoje, salário mínimo? Acho que o salário mínimo era isso na época, se eu não me engano. Era isso, o salário mínimo, né? Era isso. É basicamente somente uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo. É isso aí. Na base, você pegou muito jogador bom ali, já? Não tinha jogador ruim. Épocas diferentes, família. Para você jogar num clube grande como o Palmeiras, você tinha que ser fora da curva. Você não tinha espaço. O grupo te atropelava. Você não tinha espaço. Se você não conseguisse desenvolver, você ficava de canto. Isso aí não tinha jogador meia boca, assim. Eu estou falando de 15, 16 anos. Que nós disputava Campeonato Paulista
E a gente tinha que chegar na final. Tinha que ser campeão, tinha que chegar. Por mais que não tinha estrutura que tem. Tinha a pressão da camisa, Tinha a né? pressão da camisa. Você jogava no Palmeiras, Sim. você ia jogar contra qualquer outra equipe, você tinha que se impor. Então, você já crescia com isso, com esse espírito de você tem que vencer todos os jogos. Você tem que vencer todos os jogos. Isso foi bacana, isso é bacana, né? E foi importante pra carreira. Pra minha carreira foi importante, porque daí eu fui surgir numa Série B, que o Palmeiras precisava subir, e eu não senti tanto. Exato. E eu não senti tanto. Dava aquela boleirada, Diego? Eu nem sabia que era isso. Aquela boleirada no bairro, pô, jogo no Palmeiras. Não, mas o pessoal sabia, né? Então você já voltava, o pessoal sabia. Era jornal, era muito jornal, né? Então eu lembro que eu voltava, eu jogava a Série B era de sábado. Então Não, mas antes da Série B ali, quando na base ainda, por enquanto. Ainda não dava, nunca fui. O pessoal sabia que eu estava na base do Palmeiras, né? O Diego, ó, aquele ali já tá no Palmeiras. Então o pessoal sabia. Chegou a jogar, Diego, no Palmeiras e continuar jogando na Várzea ali? Não. Fazendo uns joguinhos? Não. Eu sempre fui focado. Brincava na rua, podia ser mais jogo. Na verdade, meu pai nem deixava. Meu pai nem deixava eu fazer isso. Então eu jogava, mas eu sempre voltava lá, ia nos jogos, ia no campo, no Burgo lá, assistia os meninos, ficava junto, mas jogar eu dei uma maneirada. Ah, legal. O Diego pegou uma época do Palmeiras, talvez a molecada mais nova não faz nem ideia. Sim. O Palmeiras chegou a ter o time B, né? O Palmeiras Sim, B. Palmeiras B. Palmeiras, ele tinha o time profissional, o A, e tinha a galera do B, e tinha a base ainda, né? Disputava a terceira divisão do Campeonato Paulista. Esse time B meio que era uma transição, né, pro profissional. Eu joguei com 16 anos. Tava com 16 anos, já era profissional. Aí você jogava Jogava A3. A3, né? Campeonato, a terceira divisão do Campeonato Paulista. E aí tinha uma regrinha que esse Palmeiras não podia... Podia subir, né? Ele não podia subir? Acho que até A2. Até A2, né? Se subisse pra 1, não podia, porque Né? não ia ter Porque dois não ia times. confrontar com... Isso. Exatamente. Aí Isso. você chegou a jogar no Foi Palmeiras foi B? assim que eu subi pro profissional. Num jogo de A3, no Parque Antártica, né? O Vanderlei tava vendo o nosso jogo. E aí ele gostou. E ele me levou para aquela Copa dos Campeões de 2002. Copa dos Campeões, Copa dos isso? Campeões, Lá em Teresina. exato. Palmeiras, inclusive, ganhou uma, né? Se Ganhou não me engano, uma foi em 2000. Isso, aí em 2002 foi, porque era em 2 anos que fazia. Acho que fez 2 ou 3 Copas, enfim. E essa Copa era tão importante que o campeão dava a vaga para Libertadores. Pra Libertadores, exato. O que o Vanderlei fez? Ele viu eu jogando de meia na 3, com 17 anos. Ele me levou. Aí, de repente, meu telefone toca em casa, que a gente não tinha celular. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu um recado: ó, você vai ter que se apresentar no profissional no outro dia. Eu me apresentei no profissional. Aí eu lembro muito bem que o Vanderlei... Coração dá uma disparada, Diego? Dá. Na hora que sua mãe, ó... Então não dava tanto, sabe por quê? Sabe por quê, Luiz? Porque a gente vivia com os caras. Convivia já com os profissionais. O que a gente da base fazia? A gente alaciava a chuteira dos caras. Então, assim, você chegava no vestiário, tava a chuteira dos caras para alaciar. Então a gente vivia... todo dia tava vendo os caras. Todo dia. E aí minha mãe falou assim, ó, o diretor ligou, que eu não lembro o nome do diretor, me desculpe. Ó, você vai ter que amanhã apresentar 9 horas da manhã com o profissional. E nisso que eu me apresentei, o Vanderlei já deu um coletivo, porque faltava 2 semanas para viajar para Teresina. E no coletivo, meu nome eu vi que estava na lateral esquerda. Diego, com a 6. Mas você já tinha jogado de lateral, Não, Diego? nunca tinha jogado de lateral. Você começou já na meia mesmo? Na meia, ou sempre você é aquele meia. atacante que vem sempre voltando? Meia esquerda, sempre né? Meia. Sempre meia esquerda. E aí eu vi no coletivo os 2 times, na lousa do vestiário, Diego, 6. Aí quando eu fui ver, era eu de lateral. De lateral esquerdo. E tanto é que eu joguei esse campeonato em 2002, os jogos, todos de lateral esquerdo. Todos de lateral esquerdo. Fiz um gol contra o Bahia na minha estreia. Exatamente, a estreia do Diego. De lateral esquerdo. De lateral esquerdo. Com a número 6 nas com a costas. número 6. Como você pintou ali na área, de lateral esquerdo. Aí, ó, a gente tem o gol aqui, ó. Aí eu que dei o passe aí, ó. Olha lá. E tá na meia. Tá na meia, tá vendo? Olha lá, sobrou. Olha lá, é isso aí. E de pé direito, Pé Diego? direito. Olha lá, Munhoz que chutou. Paulo Assunção. Esse aqui era o Juninho. Juninho. Paulo Assunção na área, Munhoz que chutou. Munhoz era reserva desse time. Se eu não me engano, era o Itamar que era o titular. Aí, esse gol você tinha quantos anos, Diego? 17 anos. Foi Com 2002. 17 anos. 17 a 18 anos, isso. Foi 2002. Lá em Teresina. Quem me marcava, viu, Luiz? Se você quiser falar aí, eu vou falar, que eu tenho orgulho. Daniel Alves. Era o lateral direito do Bahia. Você pegou seleção, Diego? Peguei com ele, peguei sub-20. Sub-20, Peguei a sub-20 com o Daniel Alves isso, mesmo. Isso. Ah, Eu joguei o Pan-Americano de 2003,
Fomos vice-campeão. Ah, eu lembro, foi você e o Wagner Love. Eu e o Wagner, exato. isso. E aí, quando ia ter o Mundial, ia acontecer um problema com... Era guerra, não sei o quê, que ia ser no Emirados. E aí, cancelou. E aí, quando voltou, o Mustafa não liberou o presidente do Palmeiras na época. Quando voltou, eu e o Wagner fomos convocados, e o Mustafa não liberou, nem eu nem o Wagner, pra fazer esse jogo aí. Igual fazem hoje, né? Exato. Igual fazem hoje, né? Mas o Mustafa era mais espalhafatoso, né? Ele gostava de uma... O Branco foi, pediu, e o Mustafa... Nós já tínhamos conseguido o objetivo, que era ser campeão da Série B. Foi lá em Garanhuns contra o Sport. E aí, ali de Recife, a gente já ia viajar para se apresentar, acho que na Granja. Sim. O Mustafa não liberou, ele queria a gente no jogo do Botafogo da televisão. É o jogo da faixa, né? O jogo da faixa, jogo dessa festa, faixa aí. Então... E o Brasil solidou campeão, foi o último título mundial do Sub-20. Foi o último título... Você tá nessa barca aí, né? Foi o último título mundial do Sub-20 que o Brasil conquistou. Então... 2001 você assinou profissional. Sim. 2002 você estreia ali na Copa dos Campeões. E aí eu entro numa parte que muitos palmeirenses não gostam muito, mas eu como torcedor e torcedor raiz aí, eu acredito, eu julgo o Palmeiras um time muito importante no marco do futebol, assim como o Botafogo, porque em 2002 o Palmeiras é rebaixado. Fomos rebaixados para a segunda divisão aí do Campeonato Brasileiro, a Série B. Eu joguei alguns jogos do Brasileiro no começo. Com um time que, se você olhar no papel, nunca seria rebaixado. Né? O Palmeiras tinha um baita de um time. E até aquela ocasião, os times anteriores, quando era rebaixado, time grande, não jogava. Os caras manobravam alguma coisa ali, tiravam um pontinho de uma Portuguesa da vida, arrumavam alguma coisinha no tapetão, mas não jogava. E... se você pega historicamente ali o Campeonato Brasileiro, Palmeiras foi o primeiro time que caímos. E o Botafogo, caímos. Realmente caímos, vamos se organizar e vamos jogar, vamos tentar voltar no ano que vem. Foi doído, foi sofrido, acho que doeu mais, exatamente por isso, né? Os outros times caíam, tinha um tapetãozinho ali, tinha um pontinho aqui, outro ali. Pô, não caiu mais, quem caiu foi a Portuguesa, né? E quando foi o Palmeiras, não teve nada, vamos jogar, foi bem doloroso. Aquele time nunca cairia no papel. Nos treinamentos, como que era, cara? Fluía bem? Tinha algum problema? Porque o time era bom, diversos jogadores muito bons, né? Jogadores renomados, o Zinho. O Arce tava. Marcos, pentacampeão. Dodô, falei Dodô? Falou Dodô. Nenê tava. Sim. O Paulo Assunção. Tinha um time muito bom. Massa. Eu lembro que tinha se eu não me engano... Magrão. O Felipe chegou... Felipe chegou no... Não, Felipe não, foi antes. Felipe foi 2001. Isso. Não foi em 2002. Não foi 2002. Não deu liga? Não deu liga. No começo, quando o Vanderlei acho que jogou... O Vanderlei jogou... Foi só a estreia, depois ele foi embora. E aí trouxeram o Murtosa. O Murtosa sempre foi auxiliar do Felipão. E aí foi o primeiro trabalho dele, assim, efetivo. Como técnico, isso. E aí também não deu liga. E aí eu lembro que eu joguei ainda uns jogos com o Murtosa, de lateral esquerdo. Joguei uns jogos ainda com o Murtosa. E aí trouxeram, se eu não me engano, o Levir Coupe. Aí o Levir Coupe falou assim, ó, todos os meninos que têm idade de base, de juniores, que na época era juniores, não era sub-20, né? Desce todo mundo. Aí nessa barca você voltou. Aí eu voltei pro B. Voltei pro B. Pro Palmeiras B. Isso. Aí eles seguiram. Tanto é que eu joguei... Se puxar aí, os jogos que o Murtosa tava, e olha lá. Eu lembro de 2, 3 jogos que eu fiz com o Murtosa, e depois, quando o Levir chegou, ele desceu todo mundo. Eu, Wagner, Alceu... não lembro quem mais. Mas eu lembro que eu e o Wagner e o Alceu tava nesse grupo. O Diego Cavalieri, enfim. Então, todo mundo que tinha idade de juniores... Assim, com o Levir não ficou. E aí o Palmeiras toma esse rumo. Cara, a gente olhava, torcedor, lotando estádio. E não ia, cara. Perdeu muitos jogos jogando melhor que o adversário. E não ia, o Palmeiras caiu. E aí vem uma grande oportunidade para vocês, né? Vocês viam esse rebaixamento do Palmeiras como uma oportunidade? Não, a gente ficava triste demais, porque é o que eu falei para você. A gente tava junto ali com os caras. A gente sentia a aflição deles, o desespero de tirar o Palmeiras
dessa situação, daquela situação. Então a gente sentia juntos, porque era integrado ali. O vestiário do profissional era aqui, Luiz, o nosso era aqui. Então a gente sabia, a gente às vezes até ouvia discussões. Cara, é legal o Diego falar isso, porque assim, nós torcedores muitas vezes, quase sempre, vemos 90 minutos. Você não sabe dos bastidores, da situação do dia a dia ali do atleta. E é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Cara, você acha que o jogador quer perder, velho? Você acha que ele quer jogar mal, né? E às vezes o torcedor ele passa do limite, vai lá na rede social, xinga o atleta, xinga o jogador. Agora com a rede social ficou mais Naquela fácil, época não tinha, né? Então... Naquela época não tinha, né? Era só os jornais, né? E pessoalmente, né? Quando tinha uns protestinhos ali, pessoalmente. É isso aí. Mas nós como torcedores, na hora que o Palmeiras caiu, nós falou, cara, vai desfazer esse time, velho. E vai desfazer, e tinha uns jogadores medalhões, né? E aí, talvez é o momento que o Marcos se eterniza aí na história do Palmeiras, que ele recusa propostas grandiosas, fala, pô, eu vou jogar a Série B aqui, a segunda divisão. Quando pega a molecada da base toda e, pô, agora vocês vão jogar a Série B. Na verdade, teve o Campeonato Paulista antes, né? Não foi? O Jair Pisserni chega. Jair Pisserni chega em 2003, fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, chegou, se não me engano, na semifinal, perdeu pro São Paulo, se não me engano, tá? Não lembro, deve ter sido pro São Paulo. Já foi com a molecada? Não foi com a molecada. Não todos. Teve uma mescla. Teve uma mescla, porque em janeiro a molecada estava sendo vice-campeão da Copa São Paulo. Então ali puxou alguns. Eu lembro que depois da Copa São Paulo, eu não fui direto pro profissional ainda. Eu voltei pro B. O que aconteceu que chamaram eu e não lembro mais uns 3. Eu não lembro o nome, tá, Luiz? Me desculpa. Aquele 7-2 contra o Vitória, Copa do Brasil. O Diego tá batendo com força aqui. Falou falamos do rebaixamento, falamos da... 7-2 contra o Vitória. Não, da Copinha. Da Copinha, que foi doída aquela perda. Tava 2-0 o Palmeiras. 2-0. O Santo André empatou e ganhou nos pênaltis. E aí tem o Nunes que... Tem o Nunes que faz aquilo lá. Reza a lenda que o Nunes estava no radar do Palmeiras. Ele não veio pro Palmeiras por causa dessa... Mas eu acredito nisso. E aí... Tomamos 7-2 do Vitória no Palestra. No Palestra. Eu já tava Deixa eu te falar que eu tava naquele jogo atrás. Eu também tava. E aí veio o jogo de volta. O jogo de volta em Salvador. Eu decorei o nome do Alain Delon. Pô, esse cara fez uns 5 gols nesse jogo. Eu decorei o nome desse jogador por causa desse jogo. Ele fez o nome dele ali, né? Ali que foi assim, ali o pessoal ligou assim... o amarelo de atenção, porque a gente ia vir ali era a Copa do Brasil. E aí, partida de ida, né? Partida de ida. O que aconteceu? O Jair Pisserni, no jogo de volta... Já era o Pisserni no 7-2? Isso aí, o Copa do Brasil depois do Paulista, certo? São 3 campeonatos, Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Certo. Eram os 3 campeonatos que o Palmeiras no ano tinha. E aí, o que o Jair Pisserni fez? Levou, assim, a maioria da base no jogo de volta. O que aconteceu? Foi lá foi no Barradão. Acho que foi 3-1 Palmeiras. Acho que 4-1 pra nós. Só com a molecada. Só com a molecada. Já falou assim, é com eles que eu vou na Série B. No Campeonato Brasileiro eu vou com eles. Aí foi que tanto é que o jogo da estreia contra o Brasiliense foi 1-0, foi 1-1. Gol do Wagner que saiu do banco. No final do jogo o Jair coloca ele. Aí nós fomos pegando mais moral ainda. Aí no segundo jogo o Diego mete um hat-trick. Acho que isso aí foi no terceiro jogo, foi o primeiro jogo em casa. Em casa. São Raimundo. Porque acho que o segundo nós perdemos pro Náutico fora também. Eu tava no banco. E aí no terceiro jogo, no terceiro ou quarto jogo, esse aí. No terceiro ou quarto jogo, o Wagner, eu comecei de titular, e aí foi 5-1, Thiago Gentil. Aí foi... Essa bola não ia entrar não, Diego? Lógico que não. Se eu não tivesse ali... Deu aquela... Se eu não tivesse ali, a bola não rolou uma resenha com o Wagner, não? O Wagner, você pegou meu gol. Falei aí, ó, a bola não ia entrar. E esse abraço no Marcão aí eu falei assim, Marcão, eu vou fazer um gol pra você, cara. Meu primeiro gol... tinha prometido já. Lá no vestiário, eu falei, eu vou fazer um gol pra você. Fazer um gol pra você. Ó, vê aí, vê se ela vai... Vê se ela entra. Vamos lá, Luiz, ó. Ó lá, Luiz. Ela ia passar fora. Deu uma escoradinha ali. Né, Ó lá, terceiro, quarto jogo de Série B, ou como o Palestra tava. Aí o Gentil. Thiago Gentil, aí tem... Aí tem expulsão. Ó, o Alceu, se eu não me engano, tá em campo. Tá. E pra vocês, molecada... Alessandro, isso aqui é o Alessandro. Alessandro. Pra vocês, molecada, Diego, pegar o Palestra desse jeito, cara. Cara, assim... É maravilhoso, cara. Você já entra motivado. Você entra no Palestra assim, cara, você fala... Você é moleque, você com 18 anos... O que você vai pensar? Você vai pensar em se dedicar, em correr,
em dar carrinho e é isso, cara, é isso. E aí você tinha um apoio do torcedor, né? O gol que o Wagner perdeu. O torcedor do Palmeiras apoiava. Não, ele perdeu mesmo. Perdeu. Olha lá. O Wagner jogava muita bola. Era fácil jogar com ele? Fácil. Ele virava pros dois lados. Pra quem é meia, pra dar aquela fácil. pifada no Wagner. Tanto com ele de costa e ele em velocidade. Ele fazia um pivô. Ele virava pros dois lados. Ele dava um giro. Pros dois lados com a mesma rápido, facilidade. Pô, o São Raimundo tinha um zagueiro aí que batia forte. Esse aí batia forte, olha lá. Deu trabalho pro Marcão. Pô. Daniel, o zagueiro. Veio de São Caetano. O Jair Pisserni trouxe uma galerinha do São Caetano, né? Era o Leonardo e o Daniel. Não, nessa leva aí só veio o Daniel. Só o Daniel. E o Adãozinho, Adãozinho veio. Que vem Claudeci. Isso, 2004 sim. 2004, eu acho. 2004. Lateral esquerdo era o Marquinhos. Depois veio o Lúcio. O Lúcio é outro que tava voando. Depois veio o Lúcio. Olha o Daniel aí. Ó, a bola do Alessandro. Daniel. Anselmo e Wagner Love na frente. Acho que era a estreia do Daniel também. A estreia do Daniel, é isso aí. Exatamente. Tá vendo? Um brasileiro, ele nem tava no Paulista. Exato. Né? Aí a partir daí só dá o Diego. Aí depois eu fiz os 2 gols aí. O último foi um golaço. Foi um golaço. Né? Eu dominei, a bola dominou errado. Ali. Não, mas eu não dominei pra cima. Era pra ficar aí pra baixo. A bola subiu. Aí foi recurso mesmo. Foi recurso, foi aquele pensamento rápido. Foi que nem fala na língua dos boleiros, né? Ali teve base. Ali, ó. Não, esse aí foi o gol do Munhoz, perdeu. Nossa, o Munhoz perdeu. O colombiano era maluco mesmo, Diego? Doido, andava armado, dava tiro pro alto. Doido. O Munhoz. O Palestra tinha algo, Diego, que eu achava sensacional. Eu, como torcedor, e quem é mais antigo e foi ao Palestra, os jogadores, quando chegavam no Palestra, não tinha entrada especial, não tinha, era no meio da torcida. Sem dó. Né? E olha, perdendo ou ganhando, tinha que passar. Não tinha como se esconder. E a saída também. A saída também. Olha, foi bola do Alessandro. O Alessandro deu aquela cavadinha. Olha lá. Aí o Diego dá um peixinho. O peixinho foi pra não ir com a direita mesmo? Não, agora eu não lembro. Não consigo te dizer porque eu preferi entrar de cabeça nessa bola aí. Pode ter sido, né? Na época que podia tirar a camisa, não tomar cartão amarelo. Aí foi pra torcida. E, Diego, qual a sensação de fazer um gol com o Palestra cheio? Olha o Dãozinho. Não, é indescritível. A bola do Munhoz agora. Olha o domínio errado aqui. A bola subiu, mas depois eu consertei, né? A bola entrou no ângulo. Tapa com categoria. Né? Ó, dominou. O Munhoz também era outro que corria bastante, né? Incendiava, né? E, foi uma vitória bem importante pro Palmeiras. O Palmeiras pegou uma sequência de resultados bons e ganha confiança, né? Ganha confiança do torcedor, principalmente. Do torcedor. Falou, esse time acho que vai chegar. Nessa época aqui, o Diego ainda tava na Zona Leste? Morava na Zona Leste. Só que eu já tinha um carrinho, eu pegava o carro do pai, já tinha carta, já tinha CNH, já tinha, né? Então eu conseguia vir de carro, às vezes não, às vezes meu pai usava o carro, vinha de metrô, entendeu? O 10 do Palmeiras vinha de metrô. Isso aí. É algo que no futebol brasileiro de hoje você nunca vai ver. Cara, não vai ver onde. Né? E aí, eu gosto muito do Jair Pisserni. Eu achei que, para aquele momento do Palmeiras, ele foi a cara do Palmeiras. Né? Ele já tinha vindo de vários acessos com o São Caetano. Exato. De final de Libertadores e final de João Avelange. Ele foi vice-campeão brasileiro. Ele eliminando o Palmeiras, inclusive. Vice-campeão brasileiro, eliminando o Palmeiras e vice-campeão de Libertadores. O Jair Pisserni, que é palmeirense, inclusive. Ele mora em Vinhedo, né? Onde ele é? Vinhedo. Ele jogou, foi jogador do Palmeiras, depois chegou como treinador. E... Cara, eu julgo o Jair Pisserni um treinador muito bom. Por tudo que ele fez ali pelo Palmeiras, deu oportunidade pra molecada, né? Na verdade, ele não tinha outra escolha, né? Ele já tinha que jogar, ninguém não tinha. O Palmeiras estava em transição de Parmalat para Pirelli. Nossa, o Palmeiras ficou um tempo sem patrocinador, né? Se eu não me engano, o Palmeiras joga uma Libertadores sem patrocínio. É isso aí. Né? É isso aí. Aquela que chegou na final, não foi? Na semi? Acho que foi semifinal. Perdeu pro Boca no Palestra. Então. Né? Nos pênaltis também. Que a gente foi garfado nos dois jogos. Tava sem patrocínio, né? Tava sem patrocínio. É isso aí. Depois que veio a Pirelli, certo? Exato. E eu imagino que num clube da grandeza do Palmeiras, cara, não ter patrocínio desmonta a estrutura do clube todinha. Né? Hoje o Diego atua com gestão. Eu sei como é importante. O Palmeiras, com essa responsabilidade de subir,
e sem patrocínio. Cara, eu Sim. imagino o clima ali como que era, velho. Devia ser um clima de cobrança ou... Entre os jogadores? Não, a diretoria ali com vocês, Não. ou deixou vocês trabalhar? Deixou a gente trabalhar porque era natural a cobrança. Você tá num time grande, com a responsabilidade de colocar o time na Série A. A cobrança já é natural, Luiz. Cobrança, claro que tinha as conversas com os diretores, mas era cobrança natural. A cobrança que eu tinha na base é diferente, mas é a mesma. Aquela cobrança de você estar sempre bem e fazer o seu melhor no dia a dia. Então, eu acho que por isso que nós não sentimos tanto, porque a gente já tinha essa cobrança na base. Se você perdesse um jogo para um time, não sei, enfim, não vou falar time aqui para não desmerecer ninguém, mas depende de jogo que você não... Era inadmissível perder. Sim. Então, você já na base já era aquela copinha... Fomos cobrados pra caramba. Como que você perde uma Copa São Paulo com 2-0, faltando 15 minutos pra acabar? Cara, eu ouvi essa musiquinha aí uns 20 anos. Mas agora já é bi, né? Agora já é bi. Mas eu particularmente, e muitos seguidores que inclusive mandaram algumas mensagens, tenho um carinho muito especial por esses jogadores que fizeram o Palmeiras voltar pra elite. Sim. Né? Porque a galera realmente vestiu a camisa, você via que os caras corriam. A torcida do Palmeiras tem um grito, né? Só quero jogadores que honrem a camisa e lutem sem parar. E vocês realmente faziam aquilo. E o que é legal, o Palmeiras passou a jogar bonito, né? Sim, as coisas acontecem, né? É a confiança, né, Luiz? O grupo tem que estar confiante, então as coisas acontecem. Nós ganhamos um jogo em Garanhuns. Eu ia entrar nesse assunto. Meu Deus. Que do nada a gente criou uma rivalidade com o Sport. E foi uma rivalidade de meio que de bastidor. O presidente do Sport fazia uma coisa aqui. E, se eu não me engano, esse jogo em Garanhuns, ele tirou o jogo da ilha, não foi? Tirou, ele fez de tudo pra nos prejudicar. Tanto é que não tinha nem aeroporto na época. O aeroporto foi aberto no dia só pro avião pousar. E aí ele fez de tudo, um campinho pequeno, um frio, e torcida, e vestiário pequeno. E olha como que é o grupo, a confiança que eu falo. Nós vencemos o jogo com um jogador a menos. 2-1. 2-1. Com o Adãozinho expulso no primeiro tempo. Se eu não me engano, o Palmeiras subiu naquele jogo. Subiu naquele jogo. Campeão. Ali bateu campeão. Ali bateu campeão já. Ali nós voltamos de Recife já com título. Já com título. Faltando uma rodada para acabar o campeonato. Bateu campeão ali, e aí tem a festa no Palestra. Aquele jogo foi contra o Botafogo. Só você não fez gol naquele jogo? Só eu não fiz gol. Foi 2 do Wagner, um do... Elson? Acho que foi o Elson e Pedrinho. E o Pedrinho. Será que foi o Elson? Foi o Elson. Elson e Pedrinho, exatamente. Não, 2 Wagner Love, um Magrão e um Pedrinho. Foi o Magrão e o Pedrinho. 4-1. E, se eu não me engano, Botafogo Almir. Eu imagino, Diego, vocês chegando com palestra lotado, palestra gritando seu nome, cara. Isso aí não tem preço. Seus pais estavam no jogo? Meus pais não perdiam um, sempre tava lá em cima da torcida do amendoim. Que ali que dava os ingressos, né? Na coberta ali do palestra, né? Do Parque Antártica. Não, mas pra vocês é uma realização enorme, Sim, né? sim. E óbvio, pros pais da felicidade. Luiz, quando nós chegamos em São Paulo, no aeroporto, eu nunca vi igual. O aeroporto Você tinha noção, Diego, de tudo? Não, ninguém tinha. Assim, eu, Wagner, os meninos da base, Edmilson. Era moleque mesmo. O próprio Glauber depois veio. Você não tinha noção, a gente não tinha noção de nada. Quando a gente chega no aeroporto, que o aeroporto, eu não lembro se era Congonhas ou Cumbica, tomado, e quando você abre o olho assim, você tava no ombro de um torcedor. E depois dali a gente foi pra quadra era a festa da quadra da Mancha. Do aeroporto a gente foi direto pra quadra da Mancha, a quadra da Mancha estava igual Palestra Itália, tomado de verde, só torcedor. Eu não lembro que hora que eu fui pra casa aquele dia, aquela nossa volta pra Recife. Caraca, ali deve ter dado um estalo, cara. Ali falou, nossa, campeão, cara. Nós conseguimos o objetivo. Sabe quando você olha um pro outro assim? Conseguimos. Aquele time, ele era muito bom. Até que os jogadores vingaram, e aí eu acho que vem muito do que você já falou aqui pra gente. A molecada que tava no Palmeiras na base era muito boa. Era muito boa. Talvez não tinha a dimensão do que era estar no Palmeiras, brigando pra ser campeão, voltar o Palmeiras pra elite. Talvez vocês não tinham essa dimensão. Sim. Cara, mas era uma galera muito boa. E tanto é que no ano seguinte, quando vem o Paulistão, o Palmeiras, se eu não me engano, ele não perde de nenhum dos rivais, cara. Sim.
Nos juniores? Não, no Paulistão do... 2004? 2004, exato. O Palmeiras não perde do... Não, eu lembro que eu estreiei contra o Santos, foi meu primeiro clássico. Foi 2x2. Foi 2x2 e nós ganhando de 2x0, o Wagner Love perdeu um pênalti. Do Corinthians, no Paulista, eu não me lembro. E do São Paulo também não lembro se nós jogamos. Do Corinthians, acho que o Palmeiras ganhou, acho que foi 4x0, inclusive. Eu não lembro se foi brasileiro, não lembro. Eu acho que foi paulista. Foi paulista? Que o Wagner acho que fez 2. Então não lembro se foi o brasileiro, aí tem que puxar foi aí. Foi 1, foi 2, né? Nós perdemos, a nossa semifinal nós perdemos pro Jundiaí, né? Nossa, foi eu tava naquele jogo ali, cara. Aí Jundiaí e São Caetano na que final. O Pedrinho faz o gol no último lance do jogo. Foi, exatamente, gol de falta. Eu acho pros pênaltis. Você pode até me corrigir. O atacante foi o Rafael Marques, não foi? Não, o Rafa chega depois. Ele chega depois? Chega durante. Mas não foi o Wagner Love foi, no jogo. Foi no jogo Parque Antártica? Isso, no jogo do Palestra. A estreia do Paulista, 2004? Não, o jogo contra o próprio Paulista. Foi. Foi o Wagner Love nos 2 jogos? Nos 2 jogos. Tanto é que ele fez um golaço na volta. Não, na volta foi um golaço. Lá em Jundiaí. Jundiaí foi em Araras, se eu não me engano, o jogo de volta. Em Araras, se eu não me engano. E reza a lenda que todo aquele time ali deveria ter um apelido de Love, né? Todo time deveria ter um apelido de Love na copinha ali. Pelo menos uns 5 tinha. Tinha um apelidinho de Love, mas uma coisa que o Diego acho que já mencionou, que repercutiu aí, o Milton Neves apelidou aí o Wagner Love por toda a repercussão que deu, mas que vocês estavam de folga. De folga. Tava liberado. Tava liberado. Né? Mas acabou sendo positivo, né? Tanto pro Love, acho que positivo porque é o que eu falo, mudou muito a forma, né? Acho que o grupo comprou, numa semifinal de Copa São Paulo, nós falamos assim, se ele não voltar, ninguém entra em campo. Os 24 que estavam. Por quê? Porque nós descobrimos que o Wagner Love, eles deram a punição pro Wagner, só que ele estava treinando no CT. Então eles não... Aí vocês descobriram... Hein? Não, então se ele tá treinando lá, traz ele de volta. A gente numa semifinal de Copa São Paulo. Aí foi que conseguimos. A semifinal contra a Inter de Limeira foi 7-1 para nós. Foi. 3 gols meu, vamos vender meu peixe. Outro hat-trick aí. Outro hat-trick e 2 do Wagner. E 2 do Wagner. Ô Diego, a impressão minha, essa geração... que você talvez seja um dos últimos aí, tinha mais personalidade do que hoje. Bem mais. Muito mais personalidade. A bola não queimava de jeito nenhum. É o que eu falo, Luiz. Aquela época... Personalidade no geral, tanto dentro de campo como fora. Que nem você acabou de falar, que o grupo se fechou, ou traz o... Ou traz ou não entra ninguém em campo. Não entra ninguém em campo. Vai perder, vai dar WO. Vai dar WO. Hoje, se o grupo faria isso para um atleta, não sei, é de se pensar. Só que nós vimos que realmente ele teve um erro. E, cara, se teve um erro, a punição é o quê? Manda embora do clube. Mandou embora do clube? Não mandou embora do clube. Eu acho que nessas condições nem erro foi, né? Foi mais, vamos colocar, uma vaidade dos diretores que estavam no momento. Sim. Viu, beleza, mas tinha mais ali. Então também a gente se sensibilizou por causa disso. Ele não estava sozinho nisso aí. Tinha mais gente fazendo o que ele estava fazendo. Sim. Certo? Num dia de folga. Então foi por causa disso que o grupo ficou mais forte e falou, não, o Neguinho tá lá, pô. Vamos trazer ele de volta. A gente tá precisando dele. Precisando, tá uma semifinal, perto de ser campeão. Já tinha sido campeão paulista, tinha sido campeão da BH com ele. Entendeu? Então, nada mais justo de a gente tentar fazer alguma coisa. Aí foi que trouxeram o Wagner Love na semifinal de volta. A gente passando aqui pelo campeão da Série B, né? Essa faixa, quando você coloca no peito ali, Diego? Aí você fala, o objetivo conquistado. Conquistado, e aí vocês ganharam muito o respeito do torcedor, né? Sim. Quando você foi abordado na rua a primeira vez ali, Diego, você lembra disso? Na verdade, quando a gente... Pô, é o Diego do Palmeiras. Isso, é o Diego do Palmeiras. Na verdade, muitos torcedores te abordavam, já te chamavam de ídolo. Vocês são nossos ídolos, porque era um campeonato, vamos lá, uma Libertadores do Palmeiras na época. Tinha que voltar. Cara, tinha que voltar. Não dava para ficar outro ano na Série B. E foi isso. Tem muito torcedor grato, claro, pela aquela conquista, pela dificuldade que foi, pelo regulamento da Série B, que depois daquela Série B mudou totalmente o regulamento, que voltou, foi para pontos corridos. Sim. Naquela época não era pontos corridos, eram chaveamentos. Então, assim, foi um campeonato muito difícil, de lugares assim ruins de ir, e nós conseguimos essa proeza, né? Esse título aí pro
pro clube e voltar ao Palmeiras à primeira divisão. Inclusive, eu abri uma caixinha de pergunta aqui pro pessoal mandar. Cara, se eu te falar que a maioria, ao invés de pergunta, falar, cara, eu não quero mandar pergunta, eu quero só agradecer o Diego por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Então, assim, o acesso, eu acho um marco, né, na história do Palmeiras e também no futebol brasileiro, porque a partir daí, todo mundo que caía começou a jogar. Começou a jogar e tinha que se preparar para jogar. A Série B cada vez ficando mais difícil. Hoje, molecada, vocês acabam vendo Cruzeiro ficar 2, 3 anos na Série B. Cara, não existia isso. Não existia, né? Então os times, eles eram rebaixados, acabava tendo uma manobra ali, né? E uma coisa que é até uma pergunta de um torcedor, é um episódio seu com o Estevão Soares, né? Eu não sei se você já falou disso. É um episódio que você entra, em pouco tempo... 7 minutos. 7 minutos? Você é substituído e aí tem aquela pequena discussão. Não, pequena não, foi forte. Foi forte? Foi forte. Não morreu ali dentro do campo, naquela entrevista? Não morreu porque os diretores na época não me deixaram no vestiário. Porque eu queria, no final do jogo, tirar uma satisfação com o Estevão, perguntar pelo menos por que ele tinha feito isso. O Estevão, assim, baita de um treinador, Luiz. Baita de um treinador. É uma pessoa super gente baita boa, de treinador, né? Sabe muito de futebol. Ele e o auxiliar dele, que chama Gerson Sodré. Certo. Dois, sim, trabalho assim, de lembrar trabalho de eu colocar hoje em prática, assim, sabe? Quando eu fui substituído, beleza, eu lembro que o Thiago Gentil entra no meu lugar e ele fala assim pra mim, o Thiago Gentil, calma, irmão, calmei ali. Quando eu tô indo pro banco, o jogo foi em Araras. Quando eu tô indo pro banco, eu virei olhando pra cara do Estevão. Ele nem olhou. E o Estevão, ele não olhou pro meu olho, cara. Se ele fala assim, Diego, depois a gente conversa. Se ele dá 2 tapas nas minhas costas, Diego, a gente conversa. E com aquela atitude dele, eu não consegui me controlar, cara. Eu não consegui me controlar. E foi na hora que eu explodi. Eu não consegui me controlar. E foi uma coisa assim, que foi uma das única pior coisa que eu fiz na minha carreira. De ter tido aquela atitude, de ter sido desequilibrado desse jeito. Eu gosto de lembrar, sim, mas eu gosto de lembrar de falar que foi ruim. Sim. Não é uma atitude que hoje eu, assim, eu me orgulho. Assim, foi aquela coisa que eu fiz na minha carreira toda que eu falo assim, aquilo ali eu errei. Eu me arrependo muito daquela minha atitude. Eu acho que isso é muito importante, né? Até você ressaltar sobre esse arrependimento. Eu me arrependo muito. Assim, olhando o cenário, cara, talvez nós teríamos a mesma reação, cara. Sim. Eu acho que todo mundo com o sangue quente ali teria a mesma reação. Mas é o que você falou. Como profissional, talvez poderia dar uma segurada, sim, que é muito difícil. Sim, né? Muito difícil. O que é muito difícil. E quando colocaram panos quentes ali na situação, ficou tranquilo? Vocês já conversaram depois disso? Não, sim. Aí eu fui embora de Araras. Eu lembro que os diretores me levaram de carro. Você não voltou com... Não, eles não deixaram, porque eu estava muito, muito nervoso. E era capaz de acontecer algum tipo de agressão, não sei. Voltei, eu lembro que o presidente era o Della Mônica. Della Mônica, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, na verdade não foi ele que me ligou, eu esqueci o nome do Marcos Giannini, do diretor da época. Falou, Diego, se apresenta na segunda-feira na sala do presidente. E aí segunda-feira eu fui, e a primeira coisa que eu abri a porta e vi o presidente sentado na sala, eu falei, presidente, me desculpa pela minha atitude. Me desculpa, o clube é bem maior que isso. Me perdoe pela minha atitude. Eu tô aqui arrependido, dormi, tô aqui arrependido, tô calmo e me perdoe pela minha atitude. O Della Mônica falou assim, Diego, eu te entendo, o Estevão Soares eu vou mandar embora e você vai ficar na sua casa uma semana, quando a gente anunciar outro treinador, você volta. Pronto, foi essa a minha reunião com o presidente Della Mônica. E aí eu voltei para casa, o Estevão se apresentou, lembro que no outro dia foi mandado embora, apresentou o Candinho, depois de uma semana eu me apresentei para o Candinho. É óbvio, a imprensa sempre trabalha contra aí o Palmeiras muito forte. Chegaram a vincular a demissão do Estevão por causa dessa situação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque acho que ele espera o Della Mônica, acho que 2, 3 dias para mandar ir embora. E aí o Estevão vai embora, mas eu já sabia que eu ia ficar uma semana em casa. Quando eu efetivasse outro treinador, eu voltaria. Foi essa a minha conversa com o presidente.
Legal. E é importante ressaltar que o Diego acabou de mencionar que ele utiliza métodos do Estevão Soares até Sim, hoje. Se arrependeu, vocês chegaram a conversar depois e disso? aí, depois, num Campeonato Brasileiro, em 2005, o Leão era o treinador do Palmeiras e o Estevão era treinador da Ponte Preta. E aí eu fui lá, cumprimentei ele, pedi desculpa, tudo, aquele antes do jogo, né? Antes do jogo, Sim. mas aquilo lá, não, Diego, tá tudo bem, pá, pronto, foi isso. É o que você falou, o Estevão Soares é uma pessoa nota 10, Sim, super polido. Sim. Eu acredito que não existe mágoa nenhuma do contrário. Eu aprendi né? muito, né? Eu aprendi muito naquela porrada que eu tomei. Eu acredito que ele também aprendeu. Eu acho que ele, para fazer um tipo de substituição dessa, e você não falar, pô, depois a gente conversa. Sabe? Eu acho que ele deve ter feito na carreira depois de mim. Ele pode ter feito. Eu acho que o treinador tem esse direito. Hoje eu sou técnico. Se eu coloquei você e não gostei, eu tenho o direito de tirar. Mas como que eu vou te tirar? Eu vou falar aqui, ó, calma, no vestiário a gente conversa, eu te explico. Enfim, sabe? Tem os jeitos hoje. Foi um erro ali de ambas as partes. Faltou um cuidado isso, dele ali exatamente. com aquela ação. Exato. Né? Exato. Hoje tudo você tem que ter cuidado, principalmente nos dias de hoje. É que são tempos diferentes, são né? Tempos diferentes. São tempos diferentes. Então, eu tenho certeza. Eu aprendi muito. Assim, meu filho vê, eu falo a mesma coisa que eu tô falando aqui. Isso é errado. Papai agiu errado. Não é exemplo, isso aí não é exemplo. Hoje eu sou técnico, eu tenho assim, meninos, eu tenho atletas, eu tenho sonhos. E eu falo, não é uma atitude correta. Só que aí o profissional, que sou eu, também tem que saber, não vai agir na emoção, porque o cara errou 2 passos, deu tudo errado, você tem que tomar cuidado. Então hoje tudo você tem que estar preparado, né, Luiz? Eu acredito muito nisso. Não, legal. E aí você fica no Palmeiras até 2005, né? 2005, isso. 2005. Eu vou pro Japão numa passada rápida de 2 meses, com o Leão sai do São Paulo em 2005, campeão paulista, e vai pro Japão. E aí ele me convida para ir. O Palmeiras me liberou pro Japão. E aí eu fiquei 2 meses no Japão, foi acho que junho e julho. E abri a janela só em agosto, aí o Leão é mandado embora do time do Japão. Mas os japoneses gostaram do Diego. Aí eu já me adaptei, o Leão me ajudou muito a adaptação. E aí o Leão falou assim, ó, eu vou voltar, mas eu já tô conversando com o Palmeiras, eu vou voltar pro Palmeiras. E como você é do Palmeiras, você vai ser mandado embora aqui, fica tranquilo. Eles não vão te querer mais. Aí, quando você rescindir seu contrato, você volta, eu vou estar lá no Palmeiras. E aí eu fiz, aquele brasileiro eu fiz com o Leão em 2005, que eu classificamos para Libertadores, e aí eu volto pro Japão em janeiro de 2006. E aí Aí eu fico 10 temporadas lá. 10 temporadas no Japão. Então fala um japonês quase que fluente aí. Sim, fala um pouquinho. E a cultura muda muito, Diego? Demais. Totalmente, né? Uma água. Não só da cultura, mas para vocês, o futebol ali, futebol, treinamento. Tudo. Muda tudo. Muda tudo. Eu lembro que eu cheguei, eu jogava de meia esquerda aqui. Lá não tem meia esquerda. Lá o meia esquerda na época jogava pela beirada do campo, que hoje são os extremos, são os externos, Sim. São os beiradas, né? Então eu não tinha característica de jogar por fora de campo, eu tinha característica de jogar por dentro. Então eu tive que me adaptar para jogar por fora do campo. Por mais que eu, assim, aqui no Brasil, na época, não tinha isso. Quem marcava lá era volante, era lateral, não era os meias. O meia esquerdo, o meia direito, o 10 e o 8. Né? Já tinha essas linhas hoje. Naquela época no Japão, já tinha as linhas de 4, linha de 5, você faz linha 5, 4. Então já tinha essas linhas. Então eu tive que me adaptar a isso rápido. E foi isso que me ajudou a ter sucesso lá, porque eu peguei rápido isso aí. O treinador falou assim, Diego, se você não fizer isso, você tá fora. Eu sei que você foi campeão no Palmeiras, eu sei que você é famoso. Se você não fizer isso, você tá fora. Eu trago outro. Direto, reto. Então você vai lá e faz. Ô Diego, e como que é sair da Zona Leste ali, aquele molequinho, pra tá lá no Japão, cara? Lá no Japão. E pra chegar no Japão que você não sabe pedir uma água. Meu Deus do céu. Você chegou no Japão, você tinha quantos anos? Eu 20 anos já. Já 20 anos. 2005, 20 anos. Hoje a gente pega a molecada da base, sei lá, o Hendrick, por exemplo. O Hendrick já tá tendo aula de espanhol se não me engano, há 2 anos, antes do Real Madrid efetuar a compra. Isso é bacana, aí. Ele já tá tendo. O Rodrigo,
O próprio Nick Arcuri lá ele deu uma entrevista que preparou o Rodrigo para falar inglês e espanhol antes mesmo de chegar lá. Você chega sem saber pedir uma água, né? Você vê como os tempos são outros, né? Totalmente diferentes. Era tudo no gesto, era tudo... E ler, você vai ler como? Hoje tem até um smartphone que ajuda. Exato, naquela época... Eu lembro que eu viajei com um dicionarinho, pequenininho assim. Ia pra fazer as coisas, ó, isso aqui. E eu falava assim, esse. Entendeu? Assim que você vai se virando, pô. E você chega no Japão e você acha que todo mundo vai te conhecer no lugar, no shopping. Que nem aqui no Brasil. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Ninguém tá nem aí pra você. Eu cheguei no Japão em 2005 com o Leão, eu tinha que andar de trem, não tinha carro, não tinha carta lá ainda. Tinha que me virar. Você achava que alguém ia falar Male era o Zico ali, né? O Zico... Mas essa é a cultura japonesa. Você pode... Aí depois eu me tornei conhecido no país. Se você sai para jantar um pós clássico, você pode sair para jantar com a sua família. Ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo. Você tem vida social. Então, tá eu, minha esposa, meus filhos, o torcedor que provavelmente estava no estádio vendo eu jogar, ele não te incomodava, ele não pedia foto, ele não pedia nada. Ele só ia pedir foto quando você tivesse pago a conta e tivesse do lado de fora do restaurante. E com muita vergonha. Porque ele acha que vai te incomodar o seu momento de família, o seu momento que você para descansar. Pô, você falando isso é igualzinho o Brasil, né? Uau! Igualzinho o Brasil. Perde um clássico aí que você vai ver se você vai no restaurante. Chegou a ter problema, Diego, aqui no Brasil? Pra caramba! Com torcedor? Pra caramba! De torcedor falar, se você não sair, a gente vai te comer na porrada. E aí? Você como você jogador... sai, você vai embora, você vai fazer o quê? Cara... Você vai fazer o quê? Você tá com a família ali, com família, a com a namorada, com a esposa. com quem? Com um amigo. Perde um clássico com o Palmeiras e São Paulo, vê se você consegue comer numa churrascaria. Isso na cultura brasileira é péssimo. Péssimo. Você não tem a vida social. O torcedor ele analisa os 90 minutos. Pronto. Passou os 90 minutos, ele se acha no direito de É isso aí. De até chegar em vias de fato. De vias de fato, exato. Entendeu? Bater no seu carro. Quebrar do que exato. Ir na rede social xingar seu filho. Te ameaçar de sequestro. É isso. Entendeu? E talvez isso explica você ficar lá 10 temporadas, né? Porque você vê um respeito com o profissional, que nem você falou aqui antes. Eu não vou entrar em campo para perder. Eu vou me dedicar, mas não tem que sair vencedor. Entendeu? Eu lembro que quando nós perdemos a Copa do Brasil pro Santo André no profissional... O Diego tá só batendo na gente hoje, né? Foi doído. Foi aquele ano que o Santo André foi campeão contra o Flamengo. Exato. O time do Santo André era muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá? Nós perdemos umas... Acho que foi, não sei se foi oitavas ou quartas. Nós empatamos no... 3-3, você faz um gol nesse jogo. Isso, eu faço um gol nesse jogo lá em Santo André, no Bruno José, certo? E nós voltamos aqui no Palestra. 4-4, nós estávamos ganhando de 4-2. Eu lembro que o Jair Pisani me tirou porque era um meia colocar um volante. O Santo André empatou com 2 bolas paradas. Beleza. Beleza. A torcida cobrando, tranquilo. Eu chego na minha casa... Tinha um monte de torcedor na porta da minha casa. Naquele jogo ali? Naquele jogo. A galera sabia onde você morava? Sabia onde eu morava. Eu morava no bairro do Limão. E numa casa, não era apartamento. Quando eu chego com o meu carro, tá ali, ó. Opa. Era a casa que o Palmeiras te deu essa? A casa que o Palmeiras me deu de prêmio, que eu tenho até hoje. Você tem até hoje? Aquilo ali é um troféu. É meu troféu. Não dá pra trazer aqui, senão eu trazia. E aí, Diego, você chega lá, tem aqueles torcedores todos. E aí, cara? Imagina. Minha irmã grávida. Sua mãe morava? Minha mãe morava. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Cara, Imagina, eu tive que descer do carro e falar com os caras. Eu poderia ter tomado desculpa a palavra, um pau ali. Tinha muita gente? Tinha, mas 5 pessoas já era muito. Já, né? Ali de 20 a 30 torcedores ali que descobriu que eu morava ali. E ali depois a minha vida virou um inferno. Qualquer jogo que o Palmeiras perdia, eles iam lá arrebentar meu portão. Qualquer jogo. Eu podia estar em casa. Eles passavam ali que tinha os torcedores que devia ir pro Palestra, pro Parque Antártico andando, porque é perto. Sim. Sabia, a casa do Diego Souza ali. Então ali minha vida se tornou depois muito ruim. Aí você vê a falta de respeito, né, com o atleta, com o profissional. Sim. Infelizmente o futebol, ele tem, no Brasil, ele tem isso de que pode tudo, cara. Sim. Pode tudo, você pode agredir o jogador, você pode xingar o jogador, você pode ir na rede social.
ameaçar. Nós tivemos aqui um episódio com a doutora Adélia. Ela falou que as coisas mudaram, né? Principalmente Sim, tem que tomar no cuidado com virtual. tudo. Que hoje cliente dela recebe processo criminal. Ameaçou o jogador aqui na rede social. Ah, você é um merda, vou te pegar. Cara, ela encara o processo, vai até vias de fato, delegacia, e o cara responde civil e criminal, né? Mas se pega numa situação dessa, cara, você chega na sua casa, tem 20, 30 pessoas vai fazer ali. O quê? Sozinho no carro, não tinha segurança, não andava com nada. Vai fazer o quê? Né? Você vai passar com o carro por cima dos rapazes? Não. Entendeu? E aí, você fazia o quê, Diego? Descia do carro, ia trocar uma ideia. Vou trocar ideia. Eu lembro que eu falei assim, rapaziada, eu fui substituído quando eu tava 4-2. Por que só eu vou ser o culpado? Não, que não sei o quê. Aí ele já começa a inventar as coisas. Que você tava na rua, que eu tava na rua, que na rua, tava na balada. Que balada, cara? A gente tava concentrado um dia antes. Aí começam a fazer um monte de coisa que não sai do contexto. Sai do contexto. Entendeu? Então, até isso, eu trabalhei minha cabeça pra você não fazer, desculpa a palavra de novo, uma merda. Sim. Você não fazer uma merda. Exato. É isso. Eu tento hoje, Diego, aproveitar o espaço que eu tenho aqui com o Estação Palmeiras. Cara, a gente bate mais de 1 milhão de visualizações aí todos os meses. E aí eu tento aproveitar esse espaço pra, de certa forma, fazer uma pequena mudança, uma conscientização, cara, que o jogador ele tem vida, velho. Assim, é óbvio, o torcedor pode cobrar o jogador? Pode cobrar o jogador. Deve. Cara, vai lá, paga o ingresso. Deve cobrar, sim. Mas vai lá, paga o ingresso, vai na arquibancada, critica o jogador. Pô, quer trocar uma ideia? Vai lá, troca uma ideia, mas, pô, Diego, o que tá acontecendo, cara? Tá? Porque, assim, muitas vezes, e aí o Diego pode até acrescentar muito mais, o jogador ele tá com problema pessoal, pô, tá com o filho doente, tá com a esposa doente, tá com a mãe, não tá legal, tá numa separação, tem todo um processo. E aí o torcedor ele vê aqueles 90 minutos e acha no direito de acabar com a vida do cara, velho. É isso aí. Né? É isso aí. E de fato acaba. Acho que acaba. Acaba, né? E hoje com as redes sociais é um pouco mais fácil o jogador se comunicar com o torcedor, né? É um pouco mais fácil, mas dependendo da situação o jogador não se sente à vontade de falar, pô, cara, eu tô com a minha... Mas eu já vi casos lá no CT do Palmeiras do jogador sair no CT, sair ali pra receber o pessoal. Não sei se na sua época já era assim. Isso muitas vezes. Cara, eu peguei o Palmeiras, comecei a frequentar ali em 96, 97, 98. O CT, o Felipão, por exemplo, ele abriu o CT pro torcedor. Sim, boa. Né? E o jogador vinha, trocava uma ideia, tal. Pô, cara, eu vi jogador do Palmeiras falar, cara, eu não tô legal, eu tô com alguns problemas pessoais, mas, cara, tô retomando aqui e tal. Trocando ideia com o torcedor, mas uma cobrança passiva. Pô, e aí, cara, o que tá acontecendo? Pô, você joga bola, velho. Você não tá. Assim. Se você tá no Palmeiras, você tem qualidade. Exato. Aí o cara dá esse posicionamento. Só que o futebol ele banaliza demais. Sim. E chegar a um ponto de você chegar na sua casa, ter 20 torcedores, que você não sabe a intenção do cara, boa, não é, né? Boa que não é. Você tá ali. Aí assim, normalmente é em bando, porque... É em bando, Não vai um pra tete a tete aqui, o cara vai trocar uma ideia. Vai pedir uma ideia. foto, Exatamente. um autógrafo. Ô, Diego, tira uma foto, mas joga melhor outro jogo. O que tá acontecendo? Pô, né? E aí, junta 5, 6, 10, 20. Pô, é complicado. Pra amedrontar, pra oprimir. Exato. Eu falo pra todo mundo hoje, até pros meus atletas, futuros atletas, você sem confiança, você não é ninguém no futebol. Exato. Como você vai entrar num clássico contra o seu maior rival e a torcida grita todos os nomes e não grita só o seu? Como que você vai ser... Aqui, ó. O seu psicológico vai como? Será que você vai render? Aí os caras, mas é pipoqueiro. Não é pipoqueiro. Não é pipoqueiro. É confiança, cara. Exato. E cada pessoa, lógico, ela tem a sua personalidade. Exatamente. Né? Cara, o Alex... O Alex, cabeção, sim. Ele já falou que ele sofreu muito com a torcida do Palmeiras, cara. Sim. Tipo, a ponto de quase ter uma depressão, cara. De largar, exato. Ó, vamos falar lá, o Pedrinho. Não, é o Pedrinho. Os caras chamavam de podre. O Pedrinho, você tinha um convívio mais... Eu sei, eu vivi com ele. A gente nem sabia que era depressão. O Pedrinho tomava remédio, pô. A gente nem sabia que era isso. Por isso que ele se machucava fácil. Por isso que ele não conseguia voltar. Lembra quando o Pedrinho fez o gol contra o Botafogo? Foi uma festa pra gente. Foi uma festa, porque ele venceu o problema dele.
Nós conseguimos ajudá-lo a vencer o problema dele, o medo que ele tinha de estar na sociedade, cara. Entendeu? Então é isso. Hoje tem gente que acha que é mimimi. O atleta, ele já vive uma... Eu acho que ele já vive uma pressão interna muito grande, Sim. porque vocês se cobram o tempo inteiro, Claro, e são cobrados externamente, mas o interno é tipo, cara, hoje eu não treinei bem. O atleta sabe disso. Sabe. Não precisa o portal falar. Mas amanhã já tem a oportunidade de você fazer melhor. Exato. Só que assim, vem uma pressão muito grande e cada pessoa lida de uma forma. Exatamente. Tem pessoa que vai suportar e vai crescer, e tem pessoa que vai declinar. Exatamente. Né? Isso, em termos de alto rendimento, é péssimo. Péssimo, né? porque eu volto a falar, sem confiança você não é nada. Exato. Você tem que estar confiante do que está fazendo. Ali é 2 horas todo dia no treino, então você tem que fazer, principalmente hoje, você tem que ir no seu limite, com a sua cabeça boa. Eu costumo falar para os atletas, tira tudo que é de ruim agora, quando vocês entram, tira. Guarda ali, ó. Eu sei que vocês têm problema, eu sei. Eu sei que todo mundo aqui tem problema, eu sei. Agora, deixa a cabeça vazia que nós vamos fazer um baita de um treino. 2 horinhas vocês vão estar aqui comigo, aqui, ó, 1h30, 2 horinhas. Vai dar tudo certo. E aí você evita lesões, você evita uma série de coisas. Você evita uma série de coisas quando você está com a cabeça boa. Agora, quando você não consegue tirar esses problemas pessoais da sua cabeça nesse período de treinamento e campeonato e em tudo, você não consegue render. Você não consegue acertar um passe daqui para... Você não consegue acertar um cruzamento. Você não consegue acertar, Luiz. É fato isso, cara. Você tem que ter a cabeça muito boa para trabalhar. Principalmente hoje, assim, que o futebol ficou rápido. Você tem que ter força, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer tudo bem. Você não pode ter excessos na rua. É muito competitivo. Você não pode ter excesso na rua, Luiz. Você não pode. Você não adianta você hoje não dormir, ter uma noite de sono legal de 7, 8 horas, e amanhã você tá 9 horas correndo. Você não vai render. Antes você conseguia, cara. Antes você conseguia. Por quê? O futebol não era essa velocidade que tem hoje. Era um pouco mais cadenciado. Antes você conseguia ficar acordado à noite e você conseguia treinar 10 horas da manhã. Hoje, você não vai conseguir render. Não vai. Você não vai conseguir. Você não vai comer. Sua alimentação hoje tem que ser regrada, cara. Você não vai poder comer gordura pra caramba. Você não vai poder tomar refrigerante pra caramba. Você não vai poder beber cerveja todo dia. Então é tudo controlado, cara. Hoje mudou muito. Entendeu? Você pegou qual parte, Diego? Você foi qual atleta? O que... Na verdade, o atleta é hoje, né, cara? Porque eu era muito jogador de futebol. Você era jogador. Tanto é que hoje a boleiragem é jogador. Você era jogador, atleta, cara. Atleta é hoje. Atleta é hoje. Atleta é hoje. Você era boleirão mesmo, ali, jogador da mesmo. Boemia, Exatamente. Né? Você ouve a história de Romário que não treinava. Exato. Vai hoje não treinar. Duvido que quem consegue não treinar de segunda a sexta e jogar sábado. Ninguém consegue fazer isso. Consegue. É isso. Entendeu? Vamos pra praia. O Romário com as histórias do futebol, ele não concentrava. Ele do futebol, ele chegava no vestiário, Maracanã, batia areia aqui, ó. Batia da areia e ia pro jogo. Faz isso hoje. Vê se consegue fazer isso. Hoje não existe. É isso. Né? É isso. E aí você passa 10 anos no Japão, aprendeu muito, né? Com a cultura, com o futebol, com os japoneses. A disciplina. Você era disciplinado, Diego? Não. Eu aprendi a ser disciplinado no Japão. Então o Japão foi uma escola para você. Uma escola de a fila tá aqui, você tem que respeitar essa fila. E tudo, na vida. Que hoje eu passo pros meus filhos, pros meus amigos, tudo. Aprendi tudo lá. Não que o nosso país seja um país que não tenha disciplina. Não tô falando isso. Só que lá a prioridade é isso aí. É a educação, né? E aí você volta pro Brasil e encerra a sua carreira, né? É isso. No CATS. No CATS, em 2019. E tava bem, né, Diego? Tava bem, tava jogando. Você chegou a ser artilheiro da... Cheguei. Não, artilheiro do campeonato não, mas do time sim. Jogando de meia. De meia. De meia. Pô, o Diego fez gol no meio campo. Você vê, o nosso time não tinha nem uma câmerazinha boa, né? Pois é, né? Diego foi artilheiro aí do time. E como jogador, começa ali o Diego treinador. Foi. Você jogando ainda, veio... Não é um convite, acho que veio quase uma missão pra você. Ó, Diego, é você. Foi aí que eu gostei, Luiz. Mas você já tinha esse negócio, tipo, eu vou ser treinador? Não, eu tava me preparando. Pô, já tô com 34, 35. Já tava sentando ali com a minha esposa, com a minha família. E aí, meu, o que eu faço? Vou começar a estudar? Comecei a estudar, vamos. Mas de treinador, nunca. Quando, assim, o Anderson Nóbrega, que era o presidente do CATS na época,
O treinador saiu 1 mês antes de começar uma Copa São Paulo. Porra, quebra todo o planejamento. E o Anderson falou assim, ó, eu não vou contratar ninguém, não tenho dinheiro, quem vai é você. Eu falei, eu? Você que tem um perfil aqui, você que vai. Eu falei, sério? Não, mas eu vou jogar. Não, você vai fazer a copinha e depois em janeiro, depois da copinha você vai jogar. Eu falei, tá bom, vambora. Foi aí que eu comecei a gostar. Aí as ideias que eu tinha... Aí a vida vai te mostrando o caminho ali, né? Aí as experiências que você já teve de Copa São Paulo, como você faz. Aí, então, era raso, Luiz. Vamos lá, você era raso, mas... Você foi treinador da Copinha... Em 2019. 2019. Isso. Esse foi o primeiro que você era jogador. Isso, eu tava jogando ainda. Tanto é que a 3 de 2019 eu joguei. Sim. Depois da 3 de 2019, aí eu comecei a estudar. Aí eu falei, não quero mais jogar futebol, mudei a chavinha, aí eu fiz a licença da CBF, a primeira, e aí eu peguei o sub-20 do CATS no Campeonato Paulista e fiz a Copinha de 2020. E aí a gente chega na Copinha de 2020, onde o Diego ali já aposentado. Ali já totalmente já aposentado. Totalmente focado. Totalmente focado. Era técnico, era o professor. Era o professor. O Diego, com o Taboão da Serra, fez uma campanha que chamou a atenção aí do Brasil todo, sim, né? O Taboão foi basicamente eliminado jogando melhor que o próprio Atlético Paranaense, né? Oitavas de finais, né? Ficou entre os 16 melhores. Oitavas de finais, 16 melhores. 16 melhores. E aí o Diego ganha um prêmio aí de terceiro melhor treinador da Copinha. Isso não tem preço. Isso foi um trabalho, assim, todo dia ali. Eu falei pra você que eu fui o pior treinador do Campeonato Paulista de 2019, Luiz. Foi. Não ganhei de ninguém. 15 jogos, 14 derrotas e 1 empate. Mas aí deu esse fruto aí da Copa São Paulo, que revelou bastante. Né? Logo de cara, 4 foi pro Fortaleza, 1 foi pro Avaí. Então a gente conseguiu colocar aí os meninos no mercado do futebol que estão aí nessa vida até hoje. Pelo pouco que eu acompanhei aí o Diego tem uma intensidade à la Abel, podemos dizer assim, Diego? Abel misturado com um pouco do Sampaoli, essa aquela dinâmica. Intensidade eu sempre gostei. Eu particularmente me identifico. Sim. E o torcedor palmeirense, grande parte, se identifica também com o Abel, com essa personalidade, sim, um pouco mais explosiva e tal, mais intensa, né? Não explosiva, mas mais intensa. Você vem buscando academicamente, né? Melhorar o seu conhecimento. Com certeza. Hoje, conta pra gente o que você tá fazendo. Sim, hoje eu sou auxiliar técnico do Nacional, um clube de São Paulo, que disputa a 4ª divisão, aquela velha Bezinha. Sou auxiliar do profissional, então estou aprendendo bastante. Fiz as 2 licenças da CBF, tanto a B como a A. Estou estudando, todos os cursos que tem aí eu procuro entrar, procuro tá perguntando. Hoje o treinador do Nacional tem muita experiência, o Pita, né? Eu estou aprendendo muito com ele ali no dia a dia. Agora eu mudei a chavinha para ser auxiliar, né? Tá sendo meu primeiro trabalho como auxiliar técnico, tá sendo bacana, eu estou aprendendo, estou anotando, estou estudando, estou perguntando, sou curioso, eu pergunto mesmo, Luiz, se você ganhar de mim ali num jogo, eu pergunto o que você fez para ganhar do meu time, eu gosto. Eu procuro me informar, então assim, tô novo ainda, tô com 39 anos, né? A oportunidade que Deus tá me dando, eu tô aproveitando da melhor maneira possível. Né? E Diego, rola muito esse boato que assim, o cara é jogador, não precisa fazer o curso da CBF. Não, precisa. O cara foi jogador, não precisa. E assim, eu vi pessoas da imprensa falando isso. Não, você precisa se capacitar. Né? Precisa. Qual a importância desse curso? Porque nem você sim, tem toda uma história no futebol e mesmo assim tá aqui, falando, todo curso que aparece ali sim, eu tô sim, fazendo, precisa, né? porque eu acho que é válido isso. A prática, você que já teve uma carreira que jogou de alto rendimento, é legal estudar. Eu acho bacana você juntar os dois, você equilibrar o acadêmico com o cara que veio da prática. Né? Todo mundo tem as ideias. Eu acho que uma comissão técnica, um clube, são trocas de ideias. Né? Eu quero trocar ideia com você que só estudou. Porque você vai ter coisa boa para me falar. Eu vou falar assim, o Luiz nunca chutou uma bola. Por que eu vou escutar o Luiz? Eu acho isso uma besteira. Eu quero trazer o Luiz, porque o Luiz... Todo mundo, só Deus sabe o que ele passou para estudar, cara, para se qualificar. Ele gosta de futebol. Então tem muita gente que
tá quebrando isso aí, Luiz. Eu acho que tá quebrando. Tá quebrando. Tá tão agora se juntando pra trocar essas ideias. Eu quero. Eu entendo como um avanço no futebol brasileiro, cara. Assim, muita gente tem uma recusa, mas eu entendo como um avanço, porque pega o jogador com toda a experiência que ele tem. Sim. E até mesmo o jogador, ele entende a importância de ter essa bagagem teórica que muitas vezes o jogador não tem tempo. Sim, Cara, tem jogador... Eu vi entrevista já de jogador que ele não tem tempo de cuidar da vida financeira dele. Não tem pessoas que mexem. Sim. Então, assim, vem com uma bagagem teórica ali, de coisas que talvez você vivenciou na prática, Sim. mas você não conhecia a teoria, que aí vai acrescentar muito, cara. Exato. Hoje eu faço educação física, eu tô estudando, eu tô fazendo isso. Eu acho legal, eu acho bacana você estudar. E hoje, a facilidade que nós temos hoje de estudar, Luiz, é grande. Ah, Luiz, é grande. Você pode estudar aqui qualquer hora na sua casa, cara. Entendeu? Então, tem isso também, sabe? Então, eu acho que juntando o teórico com a prática, eu acho excelente. Eu acho que as coisas caminham, dá certo. Dá certo. Então, hoje o Diego tá no Nacional, também com o futsal, né? Futsal no CATS. Futsal no CATS. A gestão do futsal do CATS, do Clube Atlético da Serra é minha, né? Eu ajudo ali. Meu filho joga, né? Então eu ajudo a rapaziada ali. São 12 categorias, 8 masculino, mais 4 feminino. Então, tô aprendendo também. Futsal, que nem eu falei aqui no começo, eu joguei, né? Então, ali, com um pouco de experiência que eu tenho, eu consigo ali, né, dar algumas dicas, ajudar, né, em tudo um pouquinho. A gente tem algumas perguntas aqui, é até bem similar. Uma que é do Naelta, ele também tem uma mídia, chama Porco de Alma. Boa. Ele faz uma pergunta aqui pra você. Pra ele que viveu durante anos no Palmeiras, que veio da categoria de base, qual foi a principal mudança dos tempos dele para o de agora, que fez o Palmeiras mudar o modo que vê a categoria de base? E por que, na opinião dele, essa mudança demorou tanto? Já que na própria época dele, a base foi muito importante, num momento muito complicado de reconstrução do Palmeiras. Sim, a pergunta... Nós falamos isso, eu acho, se eu não me Sim. engano. O profissionalismo, Luiz, acho que tem que ser profissional. A base de um time grande hoje tem que fomentar o profissional. Você faz isso num clube pequeno, você fomenta o profissional. Eu acho que o Palmeiras antes já tinha a base do São Paulo já era boa. Vamos lá, a base de outros times do Atlético Mineiro. Santos, Corinthians. O Santos já era uma base boa. Do Palmeiras não era organizada, mas tinha base e era forte. Não era ele. Se você comparar uma base da minha época dos anos 2000 com hoje, de qualidade de jogadores, a gente podia bater de frente. Compatível. Mas de estrutura... Não. Então isso mudou. Então o que o atleta hoje da base precisa para o Diego, que é o treinador profissional, tá olhando ali para pegar? É isso? É bolsa de estudo, é escola, é tudo integrado, é alimentação, é um gestor, é um coordenador que saiba fazer, que saiba lidar com os meninos. Então isso é muito importante, sempre foi importante, né? Não vamos falar, o Palmeiras sempre teve a base importante. Vou repetir, a única coisa que o Palmeiras não era organizada que nem hoje, mas a base sempre existiu e foi muito forte. E nós ganhava tudo. No juniores, os campeonatos que tinha, nós ganhava tudo. E a gente pega os tempos atuais, o torcedor ele conhece o jogador da base. Sim. No seu tempo... Só conhecia na copinha. Só na copinha. Só na copinha. Né? E não tinham tantas competições também, Eram né? 3. Era Campeonato Paulista, Copa BH, que hoje eu acho que é a Copa RS, enfim, não sei. Certo. E a Copa São Paulo. Só que eu lembro que a final da Copa São Paulo passou na TV Cultura, ESPN, que não era todo mundo que tinha esses canais. Campeonato Paulista, esquecem aplicativo, nem tinha celular, né? Nossa. Então o torcedor não conhecia de fato os atletas da base igual conhece hoje. Mas, e aí só ia conhecer... o que você falou, a base mesmo com pouca estrutura era muito forte. Era muito forte. A prova da força foi que quem subiu o Palmeiras foi a base. Exatamente. A base, né? Aquela época do Palmeiras dos anos 2000 era muito forte. Era muito forte. E a gente tem uma outra pergunta aí do pessoal do Análise Verdão. Eles mandaram um vídeo aqui pro Diego. Legal. Vamos fazer uma pergunta em vídeo. Boa. Bora lá. Fala Borlone, Diego, tudo certo? Gabriel Assis aqui do Análise Verdão. Queria saber do Diego o seguinte, você que jogou no Palmeiras aí há 20 anos e hoje estuda para ser treinador, busca
esse sonho também. Queria saber de você quais são as principais mudanças dos métodos de treinamento do período que você jogava para os dias de hoje, tá certo? Obrigadão, bom programa. Perguntinha difícil, né, Diego? É difícil. Capricharam na pergunta aqui, ó. Foi uma pergunta boa, interessante, inteligente. Como é o nome dele, Luiz? É o Gabriel do Análise Verdão. Gabriel, boa pergunta, né? Você fazer eu pensar aqui, sair fumaça da cabeça. Mas assim, hoje em dia tem muita periodização, sabe? Você tem que saber planejar o treinamento. Você não pode dar, hoje em dia, qualquer coisa para o seu grupo, né? Acho que é aí que eu falo que você tem que ter a prática e a teoria, porque você tem que saber. Eu estou estudando por causa disso. Eu não sabia, Luiz, em 2019 eu não sabia planejar treinamento. Eu não sabia. Foi a CBF Academy que deu essa oportunidade de Diego, aprender como se planeja um treinamento, como que você faz de segunda a sexta para jogar no sábado, o que é melhor para você passar pro seu grupo. Então eu não sabia até 2019, hoje eu sei. Então eu acho que isso é o fundamental, você ter o seu modelo de jogo, você ter tudo explicadinho ali com a sua comissão e com seus atletas, que antigamente, Luiz, quando você joga, você não presta atenção nisso. Nada. Se o treinador pede para você subir a escada com um pé só, você vai fazer. Na minha época, né? Tanto é que na minha época eu não lembro. Eu lembro muito que era coletivo. Todo dia era coletivo. Coletivo. E os trabalhos físicos era tipo corre no parque. Eram trabalhos físicos, assim, hoje em dia é do tênis. Você tinha que colocar tênis e correr. Se o preparador físico, o treinador fala, você vai correr 3 horas, você ia correr. É o que eles acreditavam. Então eu lembro muito disso. Né, hoje em dia você tem que, né, tomar mais cuidado da forma que você prepara o seu treinamento, o seu planejamento semanal, mensal, anual, o seu organograma no clube que você trabalha. E casa exatamente com a sua campanha na Copinha, Sim. né? Mesmo ali você já tinha iniciado os estudos. Ali eu já estava ali, já tinha aprendido como planejar um trabalho a longo prazo, que nem foi a Copa São Paulo. Isso é basicamente ali a prova do resultado. Exatamente. Né? Do estudo, né, Luiz? Da junção da parte prática sua com a teoria, e aí a importância do curso, né? É isso aí. Tanto é que na Copinha de 2019 eu não conseguia fazer isso. Eu lembro que a minha comissão me ajudava, mas não... Claro que eu falava, mas falava assim, Vandinho, o que você acha de fazer esse treino? O que você acha? Não, eu acho, é legal. Vamos lá, vamos fazer, porque eu não tinha esse estudo ainda, não sabia, eu estou sendo sincero, eu não sabia. Mas a de 2019 eu fui me preparar, fui me qualificar para ser eu, comando meu, vamos fazer dessa forma. O que vocês acham? A pergunta saiu de mim. Não sim, entendeu? Sim, o que vocês acham? Vamos fazer isso? Meu preparador físico, meu analista, meu treinador de goleiro, vamos? Assim? Vamos trabalhar dessa forma, beleza? É isso. Você acaba utilizando todos os recursos que você tem a seu favor hoje, né? Exato. E o futebol hoje exige isso, né? Exige, né? A tecnologia, eu gosto muito de ver o vídeo do seu time para passar para os meus. O time do Luiz ali daquele ladinho ali, a gente pode aproveitar. Eu tinha, assim, essa estrutura mínima, né, com o celular, mas eu conseguia passar para os meninos. É uma arma que eu tinha, eu acho que os treinadores usam hoje. Hoje o Edson do Nacional, do Sub-20, usa muito isso. Né, os vídeos, os negativos, positivos, o ponto forte do time, o ponto fraco da equipe adversária que você vai jogar. Eu acho bacana. Eu acho não sendo uma reunião longa, Luiz, assim, não deixando os meninos sentados muito tempo. Uma palestra, mas você ser pontual aqui, fazer um videozinho aqui, ó, isso, ó, é isso, rapaziada, agora vamos fazer no campo. Eu concordo. Você, Diego, treinador. Quem são suas referências aí, inspirações, Diego? Treinador? Diego, treinador. Cara, eu gostei. Em 2019, lembra aquele trabalho do São Paulo que fez no Santos? Eu acompanhei aquele Santos ali de São Paulo. São Paulo. Vice-campeão brasileiro. Agora vamos uma perguntinha mais de treinadores que você teve. Quais que você trouxe muita coisa deles para o Diego treinador hoje? Ishizaki. Foi meu primeiro treinador japonês. Japonês? Ele já tinha essa dinâmica já que eu gostava muito. Isso potencializou o meu futebol. E a gente tá falando de... 2006. Pô, então nós estamos falando aí de quase 2006. 15 anos. Eu trabalhei com ele no Japão em 2 clubes, 4 anos. Nós tivemos 2 acessos juntos. Eu vou perguntar um brasileiro, mas eu acho que eu sei a resposta. Um brasileiro que você viu que aquele cara era diferente. Você falou, cara,
esse cara é avançado no tempo. Brasileiro? É. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Eu sabia a resposta, Vanderlei né? Luxemburgo, sem dúvida. Em off aqui, conversando já com o Diego já falou, cara, o Vanderlei, e lá em 2001, 2002. aplicava treinamento que o pessoal tá hoje aplicando. A reunião dele já era de computador, já era o data show, já mostrava o movimento, já tudo que você faz hoje ele já fazia em 2002, né? Eu trabalhei com ele em 2002 e foi um pouco período. Foi um campeonato e um jogo no Brasileiro. E você pega diversos jogadores, eles destacam o Luxemburgo. Luxemburgo. Né? Luxemburgo, eu lembro que num jogo contra o Vasco, nessa Copa dos Campeões, ele arrumou, ele falou em 15 minutos, 10 minutos de intervalo, ele conseguiu ali matar a charada ali na fala. Era avançado no... O olhar, assim... A leitura dele de jogo era muito rápida, então ele lia bastante. É uma coisa que eu procuro ler rapidinho. Né? Se você tá lá em cima, lá que você já leu, eu quero ler também. Se a gente faz um esquema e não tá dando certo, você já tem que estar lendo. Então, peraí, não tá dando certo. Muda, vamos mudar ali mesmo. Não precisa ser trocado o banco. Muda ali, muda ali. Então, as formas que você treina, você tem que treinar com, assim, ter variações no seu modelo de jogo, claro, é importante. Ter um ali que você acredita, que você vai, mas hoje em dia você joga de acordo com o time que vai vir. Sim. Então isso é muito legal, sabe? Esses joguinhos de quebra-cabeça para fazer você pensar, eu acho bacana. É desafiador. Tudo isso vai além dos 90 minutos que o torcedor assiste, né? O torcedor vê 90 madrugadas ligando pro seu auxiliar. E aí, meu? Ó, eu mandei isso aí. O que você acha? Madrugada, isso aí é madrugada. É igual compositor, as ideias, às vezes você acorda de madrugada pra usar o banheiro, você tem uma ideia. Exatamente. Você tem uma ideia, aí você pum, seu bloquinho, pum, vamos aplicar. O que você acha do Abel, Diego? O Abel é um baita de um gestor, cara. Ele ganha o grupo. O grupo você vê que tá na mão dele. Os jogadores, assim, eles andam como que ele é um maestro, sabe? Então 3 anos de trabalho, isso ajuda muito. Isso ajuda muito, né? Todo mundo vê ali a cara dele, isso ajuda demais. São poucos. O Renato Gaúcho teve isso no Grêmio, se eu não me engano. Foi vitorioso, certo? Sim, vitorioso. Foi vitorioso. Né? Hoje é uma cultura nossa, não é segurar treinador. Talvez, eu acho que tá numa transição. Que bom. Tá numa transição. Eu sou treinador, boa. Eu tenho meu amigo Marcos Vinícius Viola, jogou comigo no Palmeiras. Ele foi comparado com o Abel, ele hoje treina o São Carlense, tá na Bezinha. Certo. Ele foi comparado ao Abel porque ele tá também 3 anos no cargo. E o time dele bateu na trave pra subir o ano passado e ele continuou no cargo. E é um sério candidato, é um dos candidatos mais fortes hoje na Bezinha de ter o acesso. Porque é a cara dele, os meninos conhecem ele. O trabalho num período maior, não resultadista. Não, né? mas às vezes, o treinador não na sua época mesmo, o treinador não tinha tempo de ter 4 resultados ruins. Cara, esquece. Não. Esquece. E quando o Abel chegou, vamos lá ressaltar o nosso torcedor palmeirense. Ele chegou em mata-mata, cara. E se ele não tivesse ganho, Luiz, será que ele tinha ficado? Hã? O título mudou muita coisa. Você tá entendendo? Mudou muita coisa. Você vê como que você falou, é resultadista. Resultadista. É legal essa transição e o legal é que, assim, é lógico, vai levar um tempo. Sim. Mas o torcedor, ele também vai passar por essa transição. Sim. E entender que, cara, o próprio Botafogo teve quase pra demitir aí. O torcedor pediu a demissão do Luiz Castro. Do Luiz Castro, exatamente. Olha hoje que o Botafogo tá jogando. Hoje o Botafogo é o líder, estamos na cola, vamos passar em breve. Mas se continuar assim, é um sério trabalho. O próprio Vasco tá mantendo o Barbieri, talvez pelo torcedor já teria caído, exatamente, né? E é um trabalho a médio e longo prazo. O Barbieri, em 2017, quando eu cheguei no CATS, no Tabuão, ele era o treinador do Desportivo Brasil. Eu joguei contra o Barbieri. De lá do Desportivo Brasil, de repente ele assumiu o Flamengo. E também não teve tempo, 3, 4 jogos, tchau, não serve. Isso, que nem você falou, tem que mudar. Já tá na hora de mudar. É uma transição, né? Espera, dá tempo. Sim, eu sei que o torcedor vai lá bater o torcedor, a própria imprensa, Luiz. Eu acho que a imprensa tem que mudar essa forma de tá errado, tira o treinador. É ultrapassado. Mas fez um... Meu Deus do céu. Eu acho que cabe a imprensa também já partir disso aí, cara. É que a imprensa precisa de matéria, né? Então, vai fazer de tudo pra vender, né? Um estardalhaço aí. Assim, o próprio Abel, cara,
E aí você, na posição de treinador, eu na posição de torcedor, eu olho o quanto o futebol brasileiro tá perdendo tempo criando caso com o Abel, batendo no Abel, quando deveria estar aprendendo com o Abel. Exatamente. Nem você acabou de falar, o Abel é um gestor. É um gestor. Muito do seu trabalho que você futuramente vai fazer, você vai falar, pô, eu vou pegar, pô, eu li o livro do Abel aqui, exatamente, tem uns insights, vou fazer um estágio no Palmeiras, sim, vou conhecer como que é a metodologia de trabalho, como ele é no dia a dia com os jogadores, pô, o que eu posso acrescentar, que eu posso acrescentar no meu trabalho, por que ele é tão vitorioso, sim, por que os jogadores correm por ele? Por quê? Porque, assim, ao invés do futebol brasileiro tá com essas perguntas, se perguntando os porquês, cara, é natural. Você tem que se espelhar no que deu certo, no que tá ganhando. Né? Então aí você vai se espelhar. O futebol brasileiro tá dando porrada, vai falar do comportamento dele. O mesmo comportamento que o Muricy tinha. Quantas entrevistas o Muricy foi grosso. 3 anos ele ficou, 3 títulos brasileiros, certo? Exato. O Felipão. O próprio Felipão. Então assim, o futebol brasileiro, principalmente a imprensa, tem muito a mudar. E não à toa vem surgindo páginas paralelas, sim, mídia do Palmeiras, mídia do São Paulo, mídia do Corinthians, tudo alternativo. Porque sim, o torcedor tá cansado de ir lá e ver o rapaz da ESPN chamar o Abel de babaca. Exatamente. Ao vivo. A babaca. Como pessoa, ele é um péssimo ser humano. Cara, ele não conhece o Abel como pessoa. Não conhece, cara. E deveria estar... Pô, não sabe o dia a dia. Tem o Abel tem um comportamento ali mais insano, ali mais exacerbado, talvez. Mas, cara, esse cara tem o time na mão. E ele demonstra que ele briga pelos jogadores. Briga mesmo. E aí os jogadores vão correr por esse cara. Demais. Vai correr por esse cara. E aí eu volto, eu lembro do Diego na Copinha, tá? Eu acompanhei um pouquinho. O Diego na Copinha era esse treinador, né? Brigando pelos seus jogadores. Exatamente. Blindar eles, né, cara? Blindar os jogadores. Filho, né? Você não se tocar no filho, você fica bolado. Você quer... Fechado com o grupo ali, tinha uma relação muito boa, né? Exatamente. Provavelmente você tem contato com os meninos até hoje. A maioria. Né? Então, assim... são os pontos positivos do futebol que eu acho que o futebol brasileiro e a imprensa ainda peca nisso. De não Mas acho que tá aprendendo. Eu acho que você vê... Transição também. Isso, eu vejo uma luzinha ali no fim do túnel ali. Vai mudar. Acho que na imprensa, não, mas muda. A visão do torcedor... Nós estamos falando assim de treinador. O Jair Pisserni perdeu... Vamos lá, o Jair Pisserni em 2003 com a gente. Perdeu o Paulista. Perdeu a Copa do Brasil. Se fosse, vamos lá, se fosse qualquer não sei por que, eu me pergunto, por que ele não foi mandado embora? Porque tinha lá um cara que falava, não, dá um ano pra ele. Se o Jair Pisserni tivesse sido mandado embora no 7-2 do Palmeiras, você acha, aí ia vir outro treinador, não ia ficar mais difícil de a gente conseguir esse título brasileiro? Lógico que ia, com certeza ia. Tanto é que ele foi demitido numa perda de uma Copa do Brasil pro Santo André, ele foi mandado embora. Aí, o quê? Aí, no Brasileiro aí, como foi? Ganhou o Campeonato Brasileiro? Não ganhou. Por que não continuou o Jair Pisserni? Na cultura é mais fácil mandar um do que mandar 26, 27 embora, entendeu? Né? Então... Só que o Jair Pisserni, eu lembro que era dele, o grupo era dele, assim, o trabalho dele todo mundo gostava, um cara vitorioso. Só que mandar o Jair Pisserni pela uma derrota, uma eliminação da Copa do Brasil, você acha que foi certo? Vamos lá. O Palmeiras podia mandasse ele embora no Campeonato Brasileiro, no final, dava mais um tempo. Já ia ser 2 anos no cargo. O Jair Pisserni no São Caetano, ele deve ter, se puxar aí, deve ter ficado 4 anos seguidos. Sim. Ele veio da Bezinha, ganhou a 3, ganhou a 2, ganhou a 1. Final de Libertadores e final de Campeonato Brasileiro. Ele deve ter ficado de 4 a 5 anos nesse cargo. O bom é o futebol passar por essa transição e também ter essa transição na mentalidade do torcedor, né? Sim. O torcedor, hoje com o Palmeiras com o Abel, o torcedor entendeu que é um trabalho a médio e longo prazo, cara. Né? E aí vai acontecer com os demais clubes também. A gente vai chegar a ver o Diego Souza na beira do gramado ali. Tô estudando e trabalhando muito pra isso. No Palmeiras? Pô, Deus abençoe. Sonho, Diego? Sonho. Ser treinador do Palmeiras. Treinador auxiliar. Ali tá num staff ali, aprendendo, comandando, gerindo. Ali, né? Acho que é um sonho de você estar num clube grande, né? Principalmente voltar para onde que tudo começou assim...
é uma coisa que você coloca a sua cabeça no travesseiro toda noite e sonha e pensa. E hoje o vínculo do Diego é além de ex-jogador, né? Porque os Japinha é tudo palestra lá, né, Diego? Tudo palestra. Tudo palestra e eu espero um dia ver o Diego ali como treinador do Palmeiras. Além de torcedor, tudo que você fez, o que representa essa Série B pro torcedor palmeirense. O torcedor tem orgulho de cada jogador que pavimentou novamente o Palmeiras, né? A história do Palmeiras foi manchada nesse rebaixamento e muitas incertezas. Vocês realmente, até de uma forma despretensiosa, moleque. Sim, moleque. Conseguiram trazer o Palmeiras para a elite do futebol, né? O Diego, mais de quase 130 jogos aí com a camisa do Palmeiras, vestiu nossa 10. Tem alguns gols, uns hat-tricks aí pelo Verdão. Convocações para a seleção. Convocação para a seleção. Em breve, com certeza, aí a gente vai ver o Diego, então, na beira do gramado ali, ou na equipe do Palmeiras, com certeza. Vou me preparar para quando um dia Deus me desse a oportunidade, eu abraçar e tocar aí com muito carinho, amor, responsabilidade, dedicação. É isso que eu penso aí todos os dias. Show! Então, galera, esse foi o Diego Souza, Luiz, nosso camisa 10. Legal. Nosso camisa 10, camisa 7, camisa 11, que tem uma representatividade muito grande na nossa história. E, Diego, obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras. Né? Hoje é muito fácil ser palmeirense. Né? Nem sempre foi assim. Então, muito obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras, por todos nós palmeirenses. E com certeza o palmeirense tem um carinho muito especial por você. O pessoal pode não lembrar muito do Diego, porque o pessoal lembra de você com as trancinhas. Ou cabeludo, né? Ou cabeludo. Hoje o Diego tá... pouca telha. Tá pouca telha. Mas é isso aí. Espero em breve ver você no nosso Verdão. Obrigado, aí. Com certeza você vai representar agora na beira do gramado. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando um pouco da minha história, né? Isso é legal, a gente relembrar as histórias, né? A gente fica até meio emocionado do começo. Sempre um começo é difícil, a gente consegue vencer e servir de exemplo para outros meninos, outros sonhadores. Eu acho isso muito importante. E eu ainda que, né, sempre trabalho com o pessoal sub-20, hoje estou no profissional, a gente procura estar sempre passando as coisas boas. As coisas ruins a gente deixa de fora, mas as coisas boas para essa aprendizagem dos meninos que sonham um dia chegar num clube grande e estar vencendo nesse mundo da bola aí. E com certeza essa molecada tem o Diego como referência. É isso aí. Beleza? Valeu, esse foi o podcast do Estação Palmeiras número 5 com o Diego Souza. Tamo junto, família. Até mais. Desculpa aí, se cê não entende é recalcado, mas em 51 o mundo de verde foi pintado. Em 22/7 foi aceso o estopim, quando a gente explodiu a Juventus de Turim. Então abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, primeiro campeão do mundo. Abra sua mente, perca a inveja um segundo. Palmas ao Palmeiras, campeão do mundo. Palmeiras referência, time de craque campeão. Em 65 foi pintado verde e branco, a seleção representando o Brasil. Era todo verde o esquadrão, 3-0 no Uruguai, inaugurando o Mineirão.